Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje vamos trabalhar com cortes e desenhos de fachadas. Um assunto que o pessoal costuma ter bastante dificuldade. É os mesmos procedimentos que serão exibidos aqui no AutoCAD e eles podem ser utilizados de uma forma analógica, né? Para quem está desenhando na prancheta. Os cortes, os desenhos de cortes e os desenhos de fachadas, eles são procedimentos gráficos, né? Quase nunca vai ser necessário você estar utilizando medidas. Algumas medidas, claro, a gente vai precisar assinalar e marcar, mas muitas delas não. Por quê? Porque os cortes e fachadas, quase sempre, eles são feitos puxando linhas, né? A partir da planta, a gente vai puxar essas linhas aí no alinhamento. Então, tendo em vista isso daí, vamos desativar aqui o nosso layer de cotas. Pronto, vamos desligar a visualização do layer das cotas. Vamos desligar as achuras também, para tornar a leitura do projeto mais simples, né? Então, agora, com base nisso, a gente vai começar a desenhar. Lembre-se que o primeiro procedimento para quando a gente vai desenhar é a gente cortar a planta, né? Então, vamos copiar essa planta aqui para a direita, uma medida redonda. Pronto, 10. Então, a planta está copiada, 10 para a direita, e a gente vai desenhar, então, o primeiro corte, né? Vamos trabalhar com o corte A. Tudo que está antes do plano de corte simplesmente deixa de interessar para a gente. Ó. Qualquer coisa que estiver antes, né, dessa linha branca aqui, ó, a gente simplesmente não usa para nada, né? O corte não vai contemplar o que está acontecendo antes da linha branca aqui. Então, vamos trimar todo mundo aqui, ó. Tá vendo? Então, o nosso corte, o que que ele vai considerar? Ele vai considerar da linha branca para cima, que é para onde a seta está apontando, né? O desenho de corte sempre é feito para onde a seta estiver apontando. E aí, a partir desse momento, a gente vai, então, desenhar uma linha de base, né? Onde, a partir da qual a gente vai fazer esse desenho aí do corte. Vou puxar uma linha aqui e uma linha aqui da projeção para deixar ali o desenho do corte, o desenho da fachada com a mesma largura do desenho da planta, né? Então a gente tem a mesma largura na planta, a gente vai ter a mesma largura também no desenho de corte. Feito isso, a gente vai puxar esses alinhamentos da planta. Então vamos puxar esses alinhamentos da planta com o esquadro, né? O esquadro 3060, que é mais comprido, ou no caso do AutoCAD com o X-Line. Então vamos puxar aí o X-Line, vamos colocar ali um primeiro X-Line, ó, na vertical da projeção. E aí você pode fazer outros X-Lines ou você pode simplesmente copiar esse X-Line para as posições aqui, ó. Estou cortando uma janela, estou cortando uma parede, aqui estou cortando uma parede com uma porta, aqui é a linha de projeção. O que está em vista? Nós temos uma janela em vista aqui, nessa planta, já dá para a gente puxar o alinhamento dela também, né? As extremidades eu já tenho aqui na linha de base, então não tem necessidade de puxar as extremidades, porque eu já cortei a linha de base aqui, ó, de acordo com esses alinhamentos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a laje, de piso, né, desse projeto. Então, reparem aqui na planta que a gente está na cota mais 15, né? Esse é o nível principal do projeto. Então, a gente vai começar fazendo um offset de 0,15. Então, feito aí nosso offset de 0,15, estou usando o comando filet. Pronto, ó, tá feita ali a lajezinha de 15. DX Enter Enter para esticar. Vamos esticar aqui para baixo, então, as linhas das paredes. Ou seja, todo o meu projeto, todas as paredes estão acontecendo para cima dessa laje aqui de 15, né? Uma outra informação que a gente tem, agora a gente vai precisar fazer a linha de corte, mas lá em cima, né? A gente tem aqui no projeto a informação de que a cumeeira está com o seu topo a 3,90 m. Então, vamos fazer um offset de 3,9, 3,90, da linha de 0 lá para cima. Qualquer coisa para cima dessa linha simplesmente não existirá. A altura máxima do nosso desenho aqui será 3,90,
né? Vou apagar essa linha, porque esse projeto não tem uma laje plana, as paredes vão até a cobertura, né? Elas vão até o telhado. Então agora chega o momento da gente fazer essa cobertura, da gente fazer aí esse telhado. Eu vou deixar uma linhazinha aqui no 3,90, porque a gente sabe que a cumieira está aqui no centro, né? Ó. Então vamos puxar uma linha aqui da cumieira para baixo, para que a gente saiba que nesse ponto aqui, nesse encontro, a gente tem então o ponto mais alto da nossa cumieira. Vamos trabalhar um pouquinho agora com a questão da inclinação do telhado. Então, a inclinação do telhado está sendo dada, é uma inclinação de 30%, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma linha de 100 e a gente vai subir 30 e a gente vai ligar uma linha na outra. Então, se eu tenho 100 aqui, eu tenho 30 aqui, eu tenho 30%. Essa é a inclinação, né? Professor, mas o projeto é pequeno, você desenhou uma linha gigante, né? No caso da prancheta, a gente pode fazer isso daqui acontecer de um jeito menor. Eu posso, ao invés de puxar 100, eu puxo 10. Ao invés de subir 30, eu subo 3, né? Por quê? Eu vou ter 3 em 10, ou seja, 30%. Eu vou ligar uma linha na outra. Tá vendo? Então, quando a gente utiliza medidas menores também, essa inclinação não vai mudar. Ó. Se eu mover esse triângulo para cá, essa inclinação aqui, ó, é mantida. Ela é a mesma, né? Você pode usar uma medida menor ainda. Você pode puxar 1 e subir 0,3 e ligar uma linha na outra. Ainda assim, essa inclinação também não vai mudar. Ó. Se eu mover esse triângulo ali para cima, a inclinação é a mesma no triângulo de 1, né? 1 metro de base, é a mesma no triângulo de 10 metros de base. A inclinação é a mesma no triângulo de 100 metros de base. No caso do CAD, acaba sendo um pouquinho mais fácil do que na prancheta, porque no CAD a gente tem o trim, né? Então a gente pega essa cumieira, pega o endpoint dela, joga nesse ponto aqui em cima, nessa interseção, ali, ó, tá ali a cumieira, terminando ali no pontinho mais alto, de altura 3,90, e a gente faz um mirror, né? Faz um mirror da linha de espelhamento, primeiro e segundo clique da linha de espelhamento. Apagar o original? Não, eu quero ficar com as duas linhas, a linha da esquerda e a linha da direita, né? Feito isso, a gente vai dar então agora uma espessura para esse telhado. A espessura está sendo dada aqui, né? Uma espessurazinha aí de 10 centímetros. Então, offset de 0,10, vamos puxar aqui para baixo. Vamos fazer o filé aqui, ó, filet com filet, né? Ó, já temos então a parede chegando até o telhado, não preciso mais dessa referência de comieira que veio lá de cima. Puxo uma linha aqui da projeção, puxo uma linha aqui da projeção. O que a gente fizer de um lado, a gente vai fazer do outro, né? Nesse caso específico, o telhado é simétrico. Então, não vou nem me preocupar com um dos lados. Eu vou finalizar apenas um e depois eu dou um mirror e ele vai parar do outro lado. Aqui, você pode tanto fazer uma linha vertical, né? Assim, quanto você pode fazer uma linha perpendicular também. Mas aí a gente precisa vir aqui no OS, ó, nos pontos magnéticos, ativar a perpendicular aqui para ficar mais fácil da gente pegar um ponto que venha daqui até o perpendicular ali, né? Vamos emendar isso daqui com um filet, filé, famoso filé, né? Tá feito então a metade do nosso telhado. Vamos dar um mirror, né? Um trim, enter, quem vai cortar, você e você, né? Enter, quem é cortado, você e você. E tá resolvido. Professor, o meu trim não funciona desse jeito. Como que você fez isso daí com o trim? Reparem que quando a gente entra no comando trim, a gente tem essa opção aqui, ó, aparece em primeiro lugar a opção de modo do trim, né? No AutoCAD de 2021 e posteriores, né, 2022, 2023, o que que acontece? Eles colocaram o modo Quick como padrão. Então, por isso que seu trim não se comporta desse jeito que eu mostrei para vocês agora. Se você quiser que o trim se comporte desse jeito, e eu recomendo, porque é bem melhor para desenhar, entra apenas uma única vez aqui no modo e altera o modo do trim para Standard, tá? O mesmo vale para o Enter para finalizar. O mesmo vale para o Extend, tá? Então aí é um trim, Enter, quem vai cortar, Enter, quem é cortado, né?
e está resolvido. Então, está lá nossa laje de 15, nosso telhado com a sua correspondente inclinação, tudo certinho. Estamos garantindo que o telhado não está passando da posição da projeção, tá vendo? Ó? Então, o alinhamento está tudo belezinha, né? Agora, vamos terminar então a nossa laje de piso. Porque o nosso corte está cortando um pedacinho aqui do banheiro. E o banheiro não é o nível 15, o banheiro é o nível 13, né? Se essa linha está em 15, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um offset de 0,02 daqui para baixo e vamos fazer aí com que essa lajezinha, então, seja aqui uma lajezinha de 13 e não de 15. Claro que não no projeto inteiro, né? Apenas dentro do banheiro. TR Enter Enter aí para a gente cortar e tá resolvido. Então a gente conseguiu fazer a laje de piso, a gente conseguiu fazer as paredes que estão cortadas. Tá na hora da gente começar a colocar os elementos, então, que estão sendo cortados aqui. Então a gente tem nessa parede cortada, a gente tem uma janela. Essa janela está a 1,30 do chão e ela tem 80 de altura. Então vamos puxar aqui a nossa linha offset de 1,30 m, 1,30 do chão. Enter, Enter, Enter para sair do offset, Enter para repetir o último comando. 80 de altura, TR, Enter, Enter para cortar. Pronto, cortamos ali o vão da janela. Né? O vão da porta que está sendo cortado aqui, ó. Porta sempre com alturinha de 2,10, né? Então, só a gente fazer um offset de 2,10 e a gente sabe que a porta estará cortada aqui nessa altura. Reparem que nas fachadas a gente tende a manter portas e janelas na mesma altura. Então, eu poderia ter puxado a linha desse lado também, diretamente para conseguir isso daí. TR, Enter, Enter, né? Quem vai cortar, vamos fazer um filetezinho aqui. Beleza, então nossa janela cortada vai estar aqui, nossa porta cortada vai estar aqui. E a gente tem essa janela que está a 70 do chão e que tem 1,40 m de altura. Então, offset de 0,7 com offset de 1,4. Poderia ter puxado daqui também, porque 70 com 1,40 dá 2,10, né? Vamos fazer com REC aqui, ó, um retângulo. Deixa eu ligar, deixa eu ver, desliga o perpend, liga a interseção, ok, tudo certo. Agora conseguimos pegar aqui a interseção sem o perpendicular atrapalhar. Tá feito o nosso retângulo. Professor, não era mais fácil dar fillet nas linhas? Não. Por que que não? Porque a gente tem um batentezinho na janela aqui, ó. Vamos copiar essa janela para baixo. Tá vendo o batentezinho dela? Né? Aí a gente vai na medida aqui, ó, DI, atalho DI da reguinha, né? A reguinha também pode ser acessada aqui no Measure Distance, né? DI é atalho. Lembra sempre que o teclado é muito mais feliz para acessar comando do que o mouse. Olha lá, ó, nossa 0,05. Então vamos fazer um offset aí de 0,05, ó. 0,05, pronto. Moldurinha da janela, tá ali bonitinho. Janela cortada, o que que eu faço? Eu aproveito a própria janela que está aqui na planta, ó, e copio desse ponto para esse ponto, né? E a gente já tem então aí isso daí resolvido. Vamos dar um mirrorzinho aqui, mas vamos usar a metade dessa altura, porque aí o mirror já vai parar na posição correta. Então puxei essa linha para cá e joguei aqui, ó, na diagonal. Por que na diagonal? Para eu poder pegar esse midpoint aqui para fazer a linha de espelhamento, né? Então MI, seleciona Enter, primeiro ponto da linha de espelho, segundo ponto da linha de espelho. Apagar original? Não. Por quê? Porque eu quero ficar com a pecinha aqui de cima e a pecinha aqui de baixo. EX Enter Enter para esticar, né? EX Enter Enter. Estica os três ali, acabou. Porta cortada é a mesma coisa. Vamos copiar o batente aqui da planta, levar esse batente ali para baixo, ó, né? E vamos fazer aí essas três linhas. Então, eu tenho uma linha aqui da porta sendo cortada e uma linha de vista do batente. Tá vendo? E aí tá pronto, então, a primeira base, né? Que a gente vai usar aí para fazer os outros cortes, para fazer a fachada e assim por diante. Então, a partir do momento que eu tenho um desenho, que eu tenho uma base, essa base será utilizada para que nós possamos produzir os demais desenhos aí. Como é que a gente organiza esses layers? Lembra que sempre quem está cortado é o mais grosso, né? Isso acontece aqui na planta. As paredes são a linha mais grossa da planta. Por quê? Porque está cortado.
Então, o que está cortado aqui no nosso corte? Bom, o telhado está cortado, parede cortada aqui, parede cortada aqui no meio, laje cortada, parede embaixo da janela está cortada, parede em cima da janela está cortada. Então, essas paredes são, e essa cobertura são os nossos elementos principais. Eu costumo trabalhar, como a gente vai fazer essa diferenciação por espessura, o que está cortado é mais grosso, o que está em vista é mais fino do que aquilo que está cortado. Eu costumo trabalhar com 4 layers. E eu crio todos eles começando com a palavra corte, porque aí eles ficam todos juntos, ó, né, na lista de layers. Então, corte é aquilo que está cortado, vai ficar na cor azul, né? E aí eu tenho aquilo que está em vista. O que está em vista, que é mais fino do que aquilo que está cortado, eu costumo trabalhar com 3 espessuras, para níveis de profundidade diferentes. O que está perto do plano de corte, eu jogo em vista grossa. O que não está nem perto nem longe, eu jogo em vista média. E o que está lá longe, aparecendo lá atrás e tal, eu jogo como vista fina, né? Então eu costumo fazer essa classificação que me ajuda bastante a diferenciar aí essas espessuras. Vamos pegar essas linhas aqui, ó, e jogar elas no corte-corte. Depois que eu tenho algumas linhas no layer desejado, eu consigo utilizar o MA, o Match Prop, para copiar as propriedades dessas linhas azuis aqui para as outras que estão sendo cortadas, ó. Então, seleção cortou, pegou, seleção janela pega tudo que está inteiro dentro, janela pega tudo que está inteiro dentro, pega tudo que está inteiro dentro, pega tudo que está inteiro dentro e pega tudo que está inteiro dentro. Tá vendo? Então, tudo que está cortado está em azul. Beleza, matamos essa parte. Vamos agora para a parte da vista, né? Embora a janela esteja em corte e a porta também, elas não são elementos tão importantes do ponto de vista estrutural e construtivo quanto a alvenaria e a cobertura. Então, eu nem costumo colocar elas em corte, eu costumo colocar elas em vista grossa, para ficar uma linha não tão grossa quanto a de corte, né? Pronto. Então está lá em verde. Coloquei um elemento, vamos colocar outros elementos aqui com MA, no caso, batente da porta e as 2 folhinhas da porta aqui que estão cortadas, né? Agora vamos para as espessuras secundárias. Eu tenho espessuras secundárias aqui e aqui. Então vamos jogar isso em corte e vista média. Por quê? Porque para que essas linhas fiquem mais finas, deixa eu colocar a cor do layer aqui para garantir que aqui fique amarelo, beleza. Essas linhas estão mais finas então do que as nossas linhas azuis. Essa janela que está sendo vista mais lá atrás, eu vou deixar o contorno dela mais grossinho e vou deixar esse miolinho dela mais fininho de tudo aqui, ó. Corte e vista fina. Tá vendo? Então tá pronto aí o desenho do nosso corte com as suas respectivas espessuras. Lembre-se sempre de copiar o título e a escala. Isso é super importante para você não se perder, né? Vamos clicar 2 vezes aqui para editar, corte a linha, escala 1:50. Então tá pronto o nosso primeiro desenho. A única coisa que a gente teria que fazer seria pintar tudo aquilo que está cortado, né? Então vamos dar um H-Enter de hatch aqui. Vamos criar ali um hatch sólido em todas essas áreas que estão cortadas aqui, clicando dentro, depois de clicar no botãozinho de pick point e fechar. Feito isso, é só pegar a Ashura e jogar essa Ashura lá para o layer de Ashuras, que eu desliguei, inclusive, para que a lâmpada está desligada, né? Pronto. Aí o AutoCAD está falando, ó, você moveu isso daí para um layer que está desligado. Tudo bem, estou sabendo que ele está desligado, está tudo certo. Então a gente consegue assim matar o nosso primeiro cortezinho aí, que é o nosso corte A. Feito isso, o corte A pode ser usado de base para a gente produzir quem? O corte B, ó. O corte B está olhando na mesmíssima direção do corte A, né? Ou seja, todo esse contorno, a cobertura, a laje de piso. Eu tenho até uma janela aqui do lado esquerdo, ó, que vai ter umas alturas diferentes, mas tá beleza, eu consigo ajustar também. Então, como eu copiei essa planta 10 para a direita, agora eu vou fazer uma segunda cópia da planta, que ao invés de copiar 10 para a direita, eu vou dar um copy de 20 para a direita. Por que 20? Porque eu sei que isso aqui vai estar a 10 metros de distância do próximo desenho que será feito aqui. Então vamos fazer uma linha aqui,
Vamos usar essa linha para fazer um trim, enter quem vai cortar, enter quem é cortado. Cortar toda essa rapaziada que ficou antes aqui, ó, da linha de corte, né? Lembra, tudo que ficou antes da linha de corte pra gente simplesmente não interessa, né? E aí, vamos copiar esse nosso corte que já está desenhado, ó, 10 para a direita. Só que agora não é mais o nosso corte A, agora é o nosso corte BB', né? Então, nosso corte BB', o que está acontecendo com esse corte BB'? Bom, vamos lá. Aqui nós estamos cortando uma janela que está a 1,10 do chão com 1 metro de altura. Então, vamos fazer aqui um X-line horizontal, ó, offset 1,10 do chão, offset 1 metro de altura. Tá vendo? Tá ali, né? Então, a gente pode ajustar essa altura com o comando stretch, atalho S, Enter, retângulo verde nos pontos que serão movidos, Enter, clica de onde para onde, né? Então lembra, tá? O stretch, todos os vértices, arestas, os pontos, né? Os vértices mesmo que você deseja mover precisam ser pegos numa seleção verde, tá? S, Enter, seleciona com o retângulo verde esses vértices todos, Enter, de onde para onde? Daqui, dá um clique, para cá, dá outro clique. Beleza? Então aproveitamos a janela, né? Essa parede aqui a gente matou. Aqui nós temos uma parede cortada. Então nós estamos cortando a parede, não dá nem para ver a porta que está lá atrás. Então aqui a gente simplesmente apaga essas linhas, ó, e estende com X, Enter, Enter isso aqui para baixo, né? Aqui no meio, não estamos mais cortando parede aqui no meio. A única coisa que tem aqui no meio é essa quina, né? O que que nós estamos enxergando? Nós estamos enxergando uma parede que tem uma porta. E essa parede vem até aqui, ó, né? Isso vai coincidir com a linha cortada do corte anterior ali. Então a gente apaga essa e joga essa linha aqui para vista grossa. Olha lá, vista grossa. Falta a gente colocar a porta aqui, né? Então vamos puxar aqui o X-line, X-line, X-line. A gente sabe que a altura é 2,10, vai estar alinhado. Eu posso até puxar o 2,10 dessa porta que está ali no outro desenho, ó, e fazer o PL. Vamos só tomar cuidado com a laje, porque aqui a gente não está cortando banheiro. Então a nossa laje é 0,15, né? Vamos eliminar essa laje de 13 aqui e vamos levar essa linha aqui com X Enter até ela chegar ali do outro ladinho. E vamos fazer com PL, de P-line. Por que P-line? P-line pelo mesmo motivo que eu fiz essa janela aqui com REC, ó. Quando a gente der o offset para dentro, né? Porque o batente tem também uma espessura, né? Que espessura é essa do batente? Vamos ver aqui com DI. Ó, daqui até aqui eu tenho 0,05. Será que é isso mesmo? Vamos configurar as unidades lá para 3 casas decimais para ver se é isso mesmo. Ó, ok. DI. Daqui para cá. Professor, onde é que configura isso mesmo? Units, tá? Units é o comando das unidades, onde eu escolho aqui a precisão que eu quero trabalhar, até 8 casas, né? Eu estou escolhendo 3 casas, tá bom? DI, daqui até aqui, a gente tem ponto 0,45. Então, meu offset de batente aqui, como isso aqui é P-line, já vai ser feito tudo ao mesmo tempo. Offset 0,045 desse cara para dentro. Tá na parede em vista? Perto? Então, vamos deixar isso aqui verde. E vamos deixar esse miolinho aqui do batente em amarelo ou até mesmo em vermelho. Por quê? Porque ele é só um detalhezinho, né? O que que interessa para a gente aqui do ponto de vista da informação é o vão. Essa é a informação mais importante. Isso aqui é uma informação totalmente secundária, de acabamento, né? Não é importante como as demais, né? As informações restantes. Então, desenhamos uma parede com uma porta que está sendo vista até essa linha. Está aqui uma parede com uma porta que está sendo vista até essa linha. Essa janela aqui agora, ela está mais longe ainda. Então, eu vou deixar ela inteira em vermelho, para ela ficar bem fininha. É o meu layer de corte em vista com linha fininha que vai ficar lá longe. Tá vendo? E aí a gente conseguiu matar, então, também, né, o corte BB. Vamos fazer um hatch aqui. Clica em Pick Point, pega um hatch sólido. Vamos criar aí essas máscaras cortadas, clicando dentro das áreas que receberão aí
o hatch, né? Terminamos com Enter ou clicando lá no Close. E vamos pegar essa Ashura e jogar essa Ashura lá no layer de Ashuras. O layer está desligado, tem certeza? Tenho certeza. Estou sabendo que ele está desligado. Né? Então, pronto, ó, a gente conseguiu já matar o corte A e o corte B, né? A partir do corte A. Esse mesmo desenho pode ser utilizado ainda para a gente fazer até mais um corte, que no caso é o corte C. O único cuidado que a gente tem que ter aqui é o quê? O corte C, ele não está olhando para cima, ele está olhando para baixo. Então, vamos copiar essa planta, uma medida específica. Aqui eu copiei 10, aqui eu copiei 20, então eu vou copiar 30 para a direita. Como o corte C está olhando para baixo, eu vou rotacionar essa planta. Eu vou dar um rotate na planta inteira, pegando o meio dela. Qual que é o meio dela? O meio dela é o midpoint aqui da cumieira, ó. Midpoint da cumieira, dá para clicar ou informar o ângulo, né? Eu quero um ângulo de 180 graus. Pronto, giramos. Tá ali o nosso corte C, C', olhando para cima. Vamos fazer aqui a nossa linha branca, ó. Tudo que ficou para baixo da linha branca simplesmente não nos interessa. Então a gente vai apagar. E aqui a gente vai dar um trim, Enter. Quem vai cortar, Enter. Quem é cortado. Então, quem é cortado? Você, projeção, parede, projeção. Isso aqui vamos apagar, porque vai atrapalhar. Essa janela ficou antes do corte, né? E vamos copiar essa rapaziada aqui para a direita, 10. Agora não estamos mais no corte BB, estamos no corte CC. Então sempre vai identificando, senão você corre o risco de, putz, que corte que eu estou fazendo mesmo e tal, né? E se atrapalhar. O que está acontecendo aqui, ó? Estamos cortando uma parede. Então, opa, não tem janela, manda embora isso daqui e X Enter Enter para estender. Aqui estamos cortando uma parede também, já tem a parede cortada. Aqui não estamos vendo nada, ó. Estamos vendo o quê? Uma janela, duas janelas. Uma janela, duas janelas. Né? Vamos colocar essas janelas então, ó. Vamos fazer o X-Line lá para baixo. As duas janelas têm a mesma altura, ó. Elas estão a 1,10 do chão. O mesmo peitoril, né? Com 1 metro de altura. 1,10 do chão com 1 metro de altura. Vamos fazer um offset. 1,10 do chão com 1 metro de altura. Então, essa será a posição que a gente vai ter aí de janela. Vou fazer o X-Line ali na outra janela. E vamos aproveitar essa janela aqui, fazer um stretch nela, ó. S-Enter, retângulo verde em todos os vértices que serão movidos. Enter. De onde para onde? Daqui para cá, né? Então já matamos a primeira janela, a gente sabe que elas são iguais, então a gente vai simplesmente copiar desse ponto para esse outro ponto aqui. Apaga essas linhas, né? Essa parede está bem perto do plano de corte, então eu vou deixar com a cor mais grossa aqui, esse contorno dela, ó. Vou deixar ela em verde, né? Eu posso deixar essa parte aqui de dentro ou amarela ou vermelho, porque tanto o amarelo quanto o vermelho serão mais fininhos, né? Vamos deixar como vista média, porque tá uma paredinha bem perto, então a gente deixa como vista média, ó. Matamos aí o nosso corte CC, né? Então, com isso, a gente eliminou o corte A, a gente eliminou o corte B e a gente eliminou o corte C. O que mais que está nessa direção? Bom, a gente tem essa fachada 4 aqui, que vai olhar essas duas janelas, e a gente tem essa fachada 2 que olha essa janela aqui. Então vamos ver o que dá para a gente fazer aí. Vamos copiar essa planta para a direita, 10, 20, 30, 40. 40. Beleza, copiamos 40. Vou só mover para cima aqui, porque agora eu não vou cortar, né? Agora eu estou desenhando uma fachada que inclusive está olhando essas janelas. Então, o que que acontece? O corte C olha para baixo. A fachada 4 olha para cima, né? Então, o que que é a minha fachada? A minha fachada nada mais é do que um espelhamento desse corte. Então, vamos espelhar esse corte aqui, ó. Vou fazer um mirror daqui até aqui. Apagar o original? Não, não quero apagar o original. Não vou usar esse texto. Vamos copiar esse texto daqui para cá.
essa fachada será a nossa fachada 4. Vamos colocar aqui, fachada 4. Escala 1 para 50. Quem olha a fachada da casa não sabe que tem uma espessura no chão, não sabe que tem uma espessura em parede, né? Outra coisa é que na fachada nada está sendo cortado, a única coisa que está sendo cortada é aqui, ó, o chão, né? O resto está tudo em vista. Então, vamos colocar aqui o telhado, porque o telhado passa para frente dessa parede, ó. O telhado é o primeiro plano que vai aparecer nessa fachada, depois é que aparece a parede. Então, vamos jogar o telhado aqui como uma linha grossa, né? Vamos jogar essa parede com a janela aqui, tudo em linha média, porque está depois do telhado. E vamos jogar esses detalhezinhos da janela aqui em linha fina. Tá vendo? Então, a gente tem o primeiro plano, que é a cobertura, e o segundo plano, que é a parede com as duas janelas. E a gente simplesmente usou o corte C para produzir a fachada 4, né? Bastou a gente fazer um espelhamento dele, né? Por quê? Porque o corte C está olhando para baixo e a fachada 4 está olhando para cima. Então, eles precisam ser espelhados, né? No caso, as janelas são simétricas aqui nesse projeto, não teria problema eu copiar. Mas eu recomendo que vocês trabalhem com espelhamento ao invés de simplesmente copiar, para garantir, né? Se eu tivesse uma janela mais alta desse lado, por exemplo, ó, né? Então essa janela na fachada estaria à esquerda e não à direita, né? Porque um desenho está olhando de um lado e outro desenho está olhando de outro. Então estaria acontecendo isso daqui, né? No corte ela está do meu lado direito, mas na fachada ela está do meu lado esquerdo, tá? Então por causa disso que eu recomendo o espelhamento. A mesma coisa é que a fachada 2 vai olhar a janela, ó. E a gente já desenhou essa janela a hora que a gente desenhou o corte A. Então, o corte A pode ser usado para a gente fazer essa fachada aí. Então, vamos copiar essa planta aqui para a direita, 20, 30, 40, 50. Vamos copiar ela para a direita, 50. Vamos rotacionar ela aqui, 180. Vamos mover ela para cima, que a gente está olhando essa fachada agora, é a fachada 2. Né? E para desenhar a fachada 2 a gente vai usar o corte A, porque o corte A já tem a janela. Então vamos dar um copy desse corte A para a direita aqui, ó, 10, 20, 30, 40. 40, Enter. A janela está do lado esquerdo, tá vendo? E no corte ela está do lado direito. Então a gente vai fazer o que com esse desenho? A gente vai fazer um mirror dele. Faz um mirror dele usando a cumieira ou usando o midpoint aqui da tua linha de base, né? Ó, apagar o original? Sim, eu quero ficar apenas com a nova configuração. Quem olha a fachada não sabe que tem espessura no chão. Quem olha a fachada não sabe que tem espessura na parede. Vamos estender essa linha para cima. Quem olha a fachada não está vendo nada que acontece dentro da casa. E aqui é tudo vista também, ó. Isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, isso aqui apaga e isso aqui estende. Está feita então a nossa fachada, a fachada 2. Seguindo a mesma lógica, né, da fachada 4, vamos deixar o telhado verde. Vamos deixar toda essa parede aqui vermelha, amarela, perdão, e vamos deixar o batentezinho da janela ali em vermelho. E tá feita então a fachada 2. Né? Reparem que em fachadas a gente não tem a achura, né? Não tem nada cortado, é tudo vista. Vamos ligar o layer head aqui para ver. Opa, esqueci de colocar o hatch aqui no corte C. Vamos lá, H Enter, Pick Point, Solid. Estamos vendo o desenho inteiro antes de entrar no comando hatch, então não vai dar erro. Clica, 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 fecha. Dá um clique no hatch, vai lá para o home e manda ele para o seu layer de achuras. Pronto, ó. Zoom Extents. Tá tudo aí. A gente já matou todos os desenhos que estão numa mesma direção, né? Agora a gente vai dar prosseguimento com os outros desenhos que tem que ser produzidos aí para a gente fazer, né? Ahn, essas referências aqui eu já não preciso mais. Eu recomendo que vocês deixem, tá? Eu vou apagar mais por uma questão de organização mesmo visual, para a gente não ficar muito confuso. E a gente vai chegar agora nesses outros cortes, são cortes que estão em outra direção,
né? Eles não estão mais no sentido longitudinal, que é o sentido mais comprido da planta. O que a gente vai desenhar agora são esses cortes que estão no sentido transversal, o sentido mais curto, a fachada 3 e a fachada 1, né? Então vamos desenhar essa galera aí. Como é que a gente vai fazer, né? Bom, começa que a gente vai ter que fazer uma cópia então dessa planta para a direita aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, né? Copiamos a planta 60. E aí vamos rotacionar. RO, rotaciona essa galera. Vamos, como eu tenho dois cortes aqui olhando para a esquerda, ó, o D e o E, e a fachada 1 também está para a esquerda, para a direita só tem o F e a fachada 3. Então eu vou rodar deixando essas setas para cima, ó. Vou rodar de modo que o D e o E já fiquem para cima junto com a fachada 1, né? Isso aqui para a gente eu acho que já não vai importar mais, esses posicionamentos aí desses cortes, os anteriores, né? Beleza. Então, essa é a planta que nós utilizaremos agora para fazer esses desenhos que faltam. Vou mover ela um pouco para cima e já vou copiar ela para a direita aqui em 10. Por quê? Porque a gente vai fazer o corte D. O corte D, tudo que está para baixo dessa linha simplesmente não interessa, né? Vamos apagar aí esses heads, vão atrapalhar a gente. Um trim, enter quem vai cortar, enter quem é cortado. Ali, beleza. E aí vamos puxar os alinhamentos então. Então, o que que nós temos aqui? A gente tem a laje de 15 do salão, a gente tem a laje de 13 do banheiro, a gente tem uma janela sendo vista no banheiro, uma janela sendo vista no salão, uma janela cortada no salão, e a gente tem uma porta cortada aqui também, né? Então, vamos puxar primeiro a nossa linha de base, dois X-lines aqui de cima, ó, para garantir que a linha de base tenha o mesmo tamanho da planta. Vamos utilizar o Filet. Beleza, essa é a nossa base. E vamos usar o X-line para puxar esses alinhamentos aqui, ó, né? Faz uma primeira e sai copiando, faz quantas você precisar. Então vamos começar pelas paredes que estão cortadas, ó. Parede cortada, parede cortada, parede cortada, né? O telhado vem até aqui, o telhado vem até aqui. Agora chega um momento em que a gente vai precisar prestar muita atenção na altura desse telhado, né? Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente está desenhando o corte D. Vamos olhar o que que acontece com o corte D. O corte D, ele está depois da cunheira, ó. Esse é o lugar mais alto. Daqui para a esquerda, o telhado só abaixa. Então, esse corte, ele vai estar numa posição mais baixa do que a cunheira, né? Aqui eu vejo os alunos pegando a calculadora, pegando o celular, fazendo conta, não sei o quê. Gente, não viaja. Você já desenhou o corte A. Se o corte D está aqui na planta, o corte D também vai estar aqui no corte A. Vamos mover isso aqui para baixo, ó. Ó, vamos mover isso daqui para baixo. Ó, essa é a altura que você vai usar no corte D. Simples assim, sem segredo, sem churumela, tá? Então, vamos fazer um X-line na horizontal para levar lá para aquele desenho. Por que um X-line? Porque o X-line é a linha infinita, né? Ó. Como os meus desenhos estão todos alinhados pela altura, se eu levar essa altura para lá com o X-line, beleza, show de bola. Isso aqui é meu telhado cortado. Vamos fazer um filet aqui, ó. Um filet aqui, que é essa linha da projeção, né? A outra linha da projeção também. Filet aqui também. Olha lá. As paredes vão até o telhado, né? As paredes sobem até o telhado, então elas vão estar até ali naquela posição. E no chão, a gente vai ter uma laje de 15. Então, dessa linha, eu vou cortar o que está acontecendo para baixo. EX Enter Enter para esticar. TR Enter Enter para cortar. Só vamos tomar cuidado, porque aqui dentro do banheiro a laje não é de 15, a laje é de 13, né? Então, vamos fazer uma linha aqui. Desce 0,02, vem até a perpendicular, sobe, R Enter Enter, cortou, pronto. Tá ali nossa lajezinha de 13, né? Nossa lajezinha de 13 está pronta, as paredes cortadas estão prontas. Professor, mas e a cumieira que ficou antes aqui, ó, que ficou mais alta, né?
Se eu quiser representar essa cumieira, lembra que ela está anterior ao plano de corte, tá? Então eu posso representar essa cumieira. Só que como ela é anterior ao plano de corte, eu preciso deixar ela como projeção. É a mesma coisa que acontece com o telhado na planta, né? O telhado na planta é anterior ao plano de corte, né? Então o telhado aparece como uma projeção. Então a cumieira também é anterior ao plano de corte, ela vai aparecer como projeção. Então a nossa estrutura de parede está pronta. Agora a gente vai puxar essas janelas e essas alturas aqui. Então eu tenho uma janela cortada a 1,10 de peitoril com 1 metro de altura. Eu já fiz isso nessas janelas aqui, ó. Se vocês lembrarem, elas estão a 1,10 do chão com 1 metro de altura. Já posso puxar um X-line aqui, ó. E essa é a posição que eu vou cortar, né? Professor, como é que você fez isso? Um trim, enter. Quem vai cortar? Esses quatro caras aqui. Enter. Quem é cortado? Então, esses dois são cortados por esse. Esses dois são cortados por esse, né? E esses dois são cortados pelos dois menorzinhos aqui em cima e ali embaixo, né? Olha lá. Pronto. Beleza, fechou, né? Então, janela cortada aqui. Aqui a gente tem também, de novo, né, uma janela a 1,10 do chão com 1 metro de altura. Então, essa janela estará sendo visualizada nessa posição. Eu já fiz essa janela aqui, ó. Eu posso copiar essa janela daqui até chegar ao perpendicular ali, né? A única coisa que eu tenho que lembrar de ligar aqui o perpendicular para poder usar esse ponto, né? Ou eu posso usar uma técnica nova que eu vou ensinar para vocês agora, ó. Vou pegar, vou clicar nesse ponto e vou vir para cá. Eu quero perpendicular, mas ele não está pegando. Então, o que que eu faço? Eu digito as três primeiras letras, P, E, R, Enter. E aí ele mostra para mim, tá vendo? O perpendicular, né? A janela é mais larga, não tem problema, a gente dá stretch. S, Enter, retângulo verde nos pontos que serão movidos, Enter, de onde para onde. Pronto, ó. Alinhamos a janela na altura, bonitinho, tudo certinho. Né? Professor, e a janela que está cortada? A janela que está cortada está em algum corte aqui, ó. A gente já desenhou ela também. Vamos dar o copy dela e levar para lá? Se precisar dar stretch, a gente dá, ó. Vamos copiar desse ponto para esse ponto, ó. A altura já estava certinha, os layers já estavam todos certinhos também, ó. Já estava tudo resolvido, né? Porta cortada, ó. Aqui eu tenho uma porta cortada, com a porta abrindo para a direita. Eu já desenhei uma porta cortada aqui, ó. Vamos copiar isso aqui e levar para lá? Vamos copiar isso aqui e trazer ali perto, ó. A altura da porta vai ser aqui em cima, né? Então, vamos fazer um filé. Só que a nossa porta cortada está para a direita, então eu vou ter que dar um mirror aqui. Apagar o original? Sim. E vamos mover a nossa porta cortada para cá, né? Então tá ali bonitinho a porta cortada. Quando a porta tá fechada, eu tô vendo o piso da sala e não o piso do banheiro, né? Por isso que o desnível só vai acontecer sempre depois da porta. O que mais que a gente vai ter aqui? A gente tem uma janela, X-line aqui da janelinha, ó. 1,30 do chão com 80, né? 1,30 do chão com 80 de altura. Eu já sei que elas estão todas alinhadas a 2,10, ó. Então não vou nem me preocupar com 1,30. Eu já puxo o alinhamento direto, jogo ponto 80, ponto 80, já faço o retângulo. Por que o retângulo? Porque o retângulo é uma polilinha, facilita colocar o offset de 0,05 para fazer o contorninho aí. Então vamos pintar de azul tudo aquilo que está cortado. Janela azul pega tudo que está inteiro dentro, ó. Janela azul pega tudo que está inteiro dentro. Janela verde cortou, pegou. Janela azul pega tudo que está inteiro dentro. Tudo isso na base do MA, né? Opa, espera aí que essas aqui não. E essa aqui também não. Deixa eu jogar nas mesmas cores que eu usei lá. Agora tem alguns detalhezinhos faltando aqui. Então vamos lá. Essas janelinhas aqui estão bem mais longe, lá atrás e tal. Então eu posso deixar ou amarelo com vermelho, ou eu posso deixar vermelho com vermelho. Tá? Eu vou optar por deixar amarelo com vermelho.
Só dar os MAs aqui e tá resolvido. Vamos ver outra coisa importante, ó. O corte D corta nessa altura. Então, eu estou olhando para a esquerda. Eu vou enxergar o encontro do telhado com a parede nessa altura aqui, ó. Então, aqui existe um ponto, que é até onde o meu telhado vem. Vou fazer um X-line aqui horizontal e vamos colocar ali um trem Enter, quem vai cortar Enter, quem é cortado. As linhas aonde o nosso telhado desce por dentro da casa. Eu estou numa parede que eu tratei como amarelo, vou deixar também amarelo, né? Outra coisa é que para quem estiver fora da casa, vai ver o telhado descendo até essa altura aqui, ó, do lado de fora. Então a gente vai ter que colocar essas abinhas aí no telhado. Vou fazer uma linhazinha aqui, vamos fazer uma linhazinha ali. Vamos puxar para baixo aqui, filé. Line para baixo aqui, filé também. Como isso aqui está mais longe, né, do que a linha amarela, é posterior, eu vou tratar como vermelho. Tá vendo? Ou eu posso tratar todo mundo como vermelho, que é a linha mais fininha, tá tudo mais longe, né? Então é uma decisão ver como é que vai ficar melhor na plotagem e tal, e assim por diante. Então tá pronto aí o nosso corte. Corte D, que falta a gente fazer é só a achura, pick point, sólido, clica dentro das áreas que estão cortadas, matamos mais um corte, fecha, vamos colocar isso daqui no layer das achuras. Pronto, tá no layer de achura. Faltou a gente identificar. Vamos identificar aqui com o copy. Quem é esse corte? Esse corte é o corte de linha. Corte de linha. Pronto, aí a gente garante que a gente não vá se perder. Como a gente já fez o DD, a gente já tem a altura de comieira, a gente já tem a altura até que vai o telhado, a gente tem a altura que o telhado encontra com a parede lá no fundo, a gente já tem a janela lá do fundo, né? Então agora a gente pode ir direto para o próximo corte, que é quem? É o EE. Vamos puxar nossa linha branca aqui. Enter, quem vai cortar, enter, quem é cortado, porque eu estou no modo standard. Olha lá. Vamos apagar essas achuras aqui, que elas vão atrapalhar. Como uma planta está exatamente a 10 da outra, ó, né? Eu tomo esse cuidado de fazer essas distâncias serem sempre as mesmas. Eu vou copiar isso daqui 10 para a direita. Copiei 10 para a direita. Agora a gente vai usar o DD para fazer o EE. Haverá algumas diferenças aí entre o D e o E, né? Que diferenças são essas? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. O DD estava cortando depois da comieira e olhando para a esquerda. O EE também está olhando para a esquerda, só que ele está cortando antes da comieira, ó. Vamos levar esse corte E aqui para baixo. Essa é a altura que o telhado estará cortado no corte E. Vamos dar o X-line aqui. Ó, tem uma diferencinha, tá vendo? Na altura que está sendo cortado ali. Então vamos fazer um stretch, retângulo verde nos pontos que serão movidos, Enter, de onde para onde, ó? Daqui para cá. O hatch eu vou apagar, depois eu refaço, né? Então, pronto, coloquei na altura certa. Então a gente já tem a altura que está sendo cortada. Outra coisa, o EE, ele está olhando a comieira. Ele está vendo a comieira acontecer aqui logo depois do plano de corte. Então, essa cobertura aqui, deixa eu dar o RE para ele atualizar as linhas. Essa cobertura não pode ser projeção, ela vai ter que ser verde, né? É uma vista perto. É uma vista perto aqui, ó. Então a cobertura está verde. O que mais que a gente tem? Bom, a gente está cortando uma janela aqui, no corte E. O corte E está cortando uma janela que é 1,10 de peitoril com 1 metro de altura. 1,10 de peitoril com 1 metro de altura é a mesma coisa, então, né? Essa janela e essa, as duas janelas têm a mesma altura. O que já tinha janela cortada, já está a janela cortada aí. Essa janela está sendo vista, só que agora ela está mais longe ainda. Então, eu vou deixar ela toda vermelha e vou deixar essa linha do encontro do telhado com a parede lá do fundo vermelha também. Aqui não estamos cortando nada, a gente está vendo essa parede, ó.
Então, aqui a gente vai ter que desenhar apenas a linha dessa quina, mais nada. A gente já tem essa linha desenhada, né? Ela corresponde a essa linha aqui. Então, aqui eu apago e aqui eu estendo. Como a gente está no salão, o piso não está em 13, o piso está em 15. Então, aqui eu vou apagar e X Enter Enter para esticar. Essa linha é vista e é vista de perto, então ela vai ficar verde, né? Não vejo encontro de parede com telhado, não vejo janela, tá vendo? Não vejo janela, vejo só uma parede cega ali, ó. Está sendo representada por esse retângulo aqui. Mas eu tô cortando essa janelinha aqui, ó. Tô cortando essa janelinha. Então vamos ver que altura que tem essa janela aí que a gente está cortando. Bom, ela tem 70 por 1,40. Vamos achar aquela janela de 70 por 1,40. Olha ela aqui, ó. 70 por 1,40. Faz o X-line, leva para lá. Um trim, enter quem vai cortar, enter quem é cortado. Beleza. MA para deixar tudo igual. E vamos copiar então essa janela desse endpoint para esse endpoint aqui. E fazer o stretch retângulo verde enter desse ponto para este ponto, né? Tá pronto então aí o nosso corte E a partir, né, produzido aí a partir do corte DD. O que que falta a gente fazer? Apenas a Ashura. Pick point, sólido. Tô vendo o desenho inteiro antes de entrar no comando da Ashura. Clica dentro das áreas que você deseja preencher. Opa, esqueci de estender a laje aqui, né? Lembra, as paredes sempre estarão acima da laje. Pick point sólido, vamos pegar aqui. Pintar, encher, pintar, encher, pintar, encher, pintar, encher, close. Pega o hatch, vai para ribbon home e coloca isso daqui em achuras. Então pronto, tá aí nosso corte EE, né? Terminou o corte EE? Vamos pro nosso próximo desenho aí. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o corte que é invertido, né? O corte invertido é aqui o nosso corte F. Vamos copiar essa planta para lá, que eu acabei apagando. Vamos rotacionar ela, deixando a linha do corte F para cima, né? Vamos fazer a nossa linha branca aqui, ó. Um trim, enter quem vai cortar, enter quem é cortado. Todo mundo que está antes da linha branca não interessa. Apaga a chura para não atrapalhar. Vou fazer uma linha de 10 aqui, ó. Para a gente colocar essa planta exatamente 10 da outra, né? Quais cuidados que a gente tem que tomar no momento que a gente vai desenhar aqui o corte F? Lembra que o D e o E estão olhando para um lado, o F está olhando para outro, né? Então, o ideal seria eu fazer um mirror, que eu estou olhando para lados diferentes, é aquela mesma história da fachada. Vamos fazer um mirror disso aqui, apagar a Ashura, copiar o texto, editar, para a gente não se confundir. E vamos ver então o que que esse corte F aí tá pegando, né? Do lado esquerdo aqui, perto da porta, o nosso corte F já pega aquela janela de 70 e 1,40. A gente acabou de desenhar ela aqui cortada, ó. Tá vendo? A gente acabou de desenhar ela aqui cortada. Tá vendo aquela história do mirror, ó? No E, ela tá à direita. No F, ela tá à esquerda. A janela já tá pronta, já tá ali na posição, acabou, já era, né? Mas antes da gente vir para esses elementos aqui de baixo, vamos começar pelo telhado. Vamos apagar esse cara aqui e vamos puxar aqui a linha do nosso corte F. Mover ela para baixo, ó. Qual é a altura que o telhado está no corte F? Tá nessa altura aqui, ó. A cumieira ficou antes, ó. Então, a cumieira vai ser projeção. Vamos dar o stretch. S Enter, retângulo verde, Enter, de onde para onde. Marcamos a altura do telhado. A base do telhado é a mesma, não muda. Cuidados, a cunheira ficou antes. Então, se eu quiser representar a cunheira, tá? A princípio eu nem precisaria, mas se eu quiser representar, para todos os desenhos ficarem com a mesma altura, ela seria projeção
porque o corte está olhando para a direita, a cumieira ficou antes, né, do corte, então ela tem que ser representada como projeção. A gente está enxergando uma porta. Vamos colocar essa porta? Vamos puxar um X-line aqui, ó. Eu já desenhei uma porta sendo vista de frente em algum lugar aqui, ó. Olha ela aqui. Então vamos dar um copy desse ponto aqui até lá, né? Se não pegar o ponto, lembra que dá para digitar as 3 primeiras letras, P, E, R, e ele vai pegar ali o perpendicular. A porta é um pouquinho mais larga, né? Então vamos dar um stretch aí, ó, desse ponto para esse. Tá aí a nossa portinha. Cuidados que a gente tem que ter no momento que a gente vai fazer isso. Os batentes têm medidas diferentes, né? Ó, se eu olhar de fora, tem um batente mais largo ali. Se eu olhar de dentro, tem um batente mais estreitinho. Então vamos conferir se aquele offset do batente ali está na medida certa ou não. Eu acho que não. Ó, não tá não. Qual a distância que a gente tem aqui, ó? 1 centímetro. Então vou fazer um offset de 0,01 centímetro. Pronto, pode apagar. Tá feito o offset. A vantagem do P-Line é grande, né? A vantagem do retângulo e do P-Line é grande quando a gente tem que fazer offset, assim, moldurinha, esse tipo de coisa. Tá lá a porta, depois a gente vê o layer dela. E aqui a gente está cortando uma daquelas duas janelas que estão desse lado, né, o corte F, que é 1,10 do chão com 1 metro de altura. A gente cansou de desenhar essas janelas, 1,10 do chão com 1 metro de altura. Ela já está aqui, inclusive, né? Olha lá, ó, 1,10 do chão com 1 metro de altura, tá vendo? Ela já está lá também, né? O que mais que a gente enxerga aqui? A gente vai enxergar o encontro do telhado com a parede, ó, esse encontro aqui, que é o mesmo encontro que a gente já desenhou do lado de lá. Então, a gente já tem essa linha, que é a linha que está em vermelho aqui, ó. É só estender, né? Essa parede está perto? Essa parede está perto. Então, vamos deixar a nossa porta verde, vamos deixar essa linha verde. Aqui eu não vou nem usar o vermelho, vou usar o amarelo. E como a gente está perto já do finalzinho do projeto, eu vou deixar aqui amarelo também, para não ficar uma linhazinha tão fininha. Olha lá. Pronto, acabou. Mais um corte. Matou. H-Enter, pick point, sólido, clica dentro das áreas que serão achuradas, né? Enter ou ESC para finalizar. Vamos pegar essa achura aqui clicando nela e vamos jogar ela para o nosso layer de achuras. RE para regenerar a tela. Então tá feito aí o nosso corte F. Né? Produzir as fachadas a partir desses dois desenhos aqui é muito simples. Por quê? Porque essa fachada 3 está olhando essas duas janelas, que já estão desenhadas no corte D. Então, o corte D é usado para fazer a fachada. A única coisa é, o corte D olha para cima, a fachada olha para baixo. Então, eu preciso fazer um mirror, né? Vamos copiar isso aqui, 10, 20, 30 para a direita. Vamos fazer um mirror, usando um midpoint aqui, ó. Pagar original? Sim. Ó, janelas estão aí. Espessura de laje tá aí, telhado, né? Tá tudo aí. Quem, né, olhar essa fachada vai enxergar o quê? Quem olhar essa fachada vai enxergar esse telhado como se fosse um retângulo. Então vamos fazer esse retângulo do telhado aí. Isso é tudo na base do offset, do trim, né? O telhado é o elemento que está mais perto, é tudo vista. Vamos deixar ele verde. Quem olha de fora não vê a espessura de parede. Quem olha de fora não vê a espessura de parede. Quem olha de fora não vê nada que acontece lá dentro, enxerga só as janelas. E quem olha de fora também não vê espessura de laje. Então, o telhado está em verde, esse plano de parede está em amarelo, o piso está em azul e está desenhada então a nossa fachada 3. Copia ali, vou colocar aqui, fachada 3. Né? E aí, para a gente fazer a fachada 1,
também é bastante simples, é um mirror do corte F. Por quê? Porque quem está aqui olhando no F, essa porta está à esquerda. Quem está lá, né, olhando a, a fachada 1, a porta está à direita, né? Por isso que é o mirror. Então, esse corte é usado para fazer aí a fachada. Vamos copiar 20 para a direita. Vamos apagar o texto aqui. Vamos fazer um mirror com base no midpoint. Apagar original, sim, né? Apaga esses elementos aqui que a gente não vai precisar. Manda esse hatch embora. Filé para conectar. Filé, filé. Quem olha de fora não vê espessura. Essa é a nossa linha de fachada. E quem olha de fora não vê espessura. Essa é a nossa linha de fachada. Quem olha de fora não vê espessura de laje. O telhado é o nosso plano verde, é a vista mais próxima. A parede é o nosso plano amarelo. Vamos colocar aqui o contorno em amarelo, né? E vamos deixar o batente da porta um pouquinho mais fino, tá vendo? Então, estão prontos aí os nossos desenhos. Vamos só identificar a fachada 1. Opa, fiz um texto errado. Pronto. Nossos desenhos estão prontos. Agora, essa questão de você movimentar esses desenhos e organizar, né, esses desenhos numa prancha para apresentar bonitinho, direitinho, né? Esses elementos aqui a gente não vai precisar mais. Esse aqui também não, né? Mas lembra que manter esta planta posicionada aqui em cima do corte A foi fundamental para a gente trazer essas linhas de corte para cima do corte A, para a gente enxergar as alturas desse telhado sendo cortadas, né? E conduzir essa altura para que os desenhos dos transversais pudessem ser feitos, né? Então lembra que manter as plantinhas é legal. Pelo menos quando você estiver aprendendo, né? Eu recomendo que vocês façam isso, tá? Outra coisa também, putz, apaguei sem querer. Se você tomou esse cuidado de fazer com que um desenho esteja a exatamente 10 metros de distância um do outro, eu posso simplesmente copiar essa galera aqui, 10 para a direita, e mover essa galera para baixo, e eu vou encontrar as posições de corte da altura do telhado nos cortes D, E e F, tá vendo? Então, ok, sem estresse também. Tá? É isso, gente. Aí, o que que a gente acaba colocando a mais aqui de informações, né? Os cortes sempre terão cotas verticais, tá bom? Então, agora vamos dar um layout para a gente ligar todos os layers aí. Cotas verticais são cotas de informações que eu não tenho na planta, né? Ou que eu preciso colocar na planta na forma de um texto, que não é muito legal. Por exemplo, cumieira, altura do topo igual a 3,90, né? Se eu tenho a planta em um corte, eu uso o corte para fazer um DLI daqui de cima até aqui, ó, e informar que a altura total é de 3,90, né? Quanto que eu tenho até a parte de cima aqui do telhado? Ah, eu tenho 2,84. Quanto que falta para chegar lá em cima, né? Ah, eu tenho 1,06. Então, sempre a cota maior abraçando as cotas menores, né? Isso aqui nunca pode acontecer, tá? Cotas menores atravessando uma cota maior é um erro grave, tá bom? Sempre assim, desse jeitinho, tá? Cota maior abraçando cota menor. Essas são as informações que a gente coloca. Outro tipo de informação também que a gente pode colocar no corte é a questão da pessoa acabar induzida a um erro de medida, a um erro de altura, né? Então fala assim, ah, a altura da porta é 2,10. É, a altura da porta é 2,10, mas para quem olha a casa de fora, a partir da fachada, a altura da porta vai ser 2,25, porque esses 2,10 estão sendo contados a partir do piso interno, né? Então quando eu estiver lá fora,
eu vou ter 15 centímetros a mais ali. Então, esse é o tipo de informação, de cotas que a gente coloca nos cortes, tá bom? Nos cortes. Informações que a gente jamais, de forma alguma, vai colocar num corte. Informações que a gente tem na planta. Tá? Qual é o tamanho desse ambiente? Eu tenho uma cota interna lá na planta de 2,60. Eu não preciso colocar aqui, tá bom? Então, esquece cota horizontal em corte. Em corte nós teremos apenas cotas verticais, tá? Lembre-se sempre disso. Outra coisa, no desenho de fachada. Fachada não tem cota. Nem horizontal, nem vertical, nem nada. Fachada não tem cota. E a última coisa, para a gente finalizar aqui, é o seguinte: a cota de nível em corte. Vamos copiar isso aqui. Como que funciona a cota de nível em corte? Ela é diferente da cota de nível que a gente tem na planta, né? Por quê? Porque ela é um triângulo. Então você usa essa mesma cota da bolinha para fazer o triângulo, né? Faz a hachura. Vamos jogar essa galera toda aqui lá para o layer 0, né? Se você quiser criar um bloco, né? Você pode criar um bloco. Só garante que o layer 0 esteja ativo, né? E esses elementos também estejam todos no layer 0 e tal. Aí você dá o B-Enter, bloco, cota, nível, corte. Vamos pegar o ponto base do bloco, que seria aqui. Vamos pegar os objetos que vão compor esse bloco, que são esses, né? E manda um OK, pronto, ó. Isso aqui é um bloco. A hora que você colocar ele no teu layer cotas de nível, ele vai ficar vermelhinho, bonitinho. Coloca o texto em cotas de nível também. Por que você não pôs o texto no bloco? Porque tem o 13, tem o 15, né? Então melhor, tem o 0 lá de fora. Melhor a gente fazer assim. E aí a gente posiciona a pontinha do triângulo em cima do piso considerado, tá? Desse jeitinho aqui, ó. 0,15. Vou copiar aqui para a esquerda. Vou mover para baixo. 0,02, porque aqui nós estamos no nível do banheiro. 0,13. E vou copiar aqui para fora. E vou mover ponto 15 para baixo. Porque aqui eu estou no nível 0. Né? Então, nível 0, nível 15, nível 13. A partir do momento que você criou essas cotas, os desenhos estão todos alinhados na horizontal, né? Perfeitamente alinhados, elas podem simplesmente ser copiadas na horizontal para lá, em qualquer posição que você precisar delas, né? Então, vou copiar de um ponto qualquer, por exemplo, para cá. Ah, aqui eu coloco 0,15, ali é 0,15 também, né? Vamos para a próxima planta? Ah, aqui também é 0,15. Na fachada não tem, na fachada não tem. Aqui é 0,15. Aqui é tudo 0,15. Um corte do salão. Aqui também. Fachada não tem, fachada não tem, né? Ah, tem que copiar o 13 também, para as posições de banheiro que a gente tem lá. Beleza. Então vamos pegar aqui num ponto qualquer. Vamos ver onde é que a gente tem a laje do banheiro. Aqui não tem, fachada nunca tem, fachada nunca tem. Opa, aqui é a laje do banheiro. Coloca o 0,13 ali. Aqui não, é salão, aqui não também, fachada não, fachada não, tá vendo? E aí matou, né? Copie você de um ponto qualquer. Onde é que é o 0? Opa, sempre legal a gente informar, né? Onde é que é o 0 também. Então, fachada não tem, fachada não tem, fachada não tem, né? Aqui vamos colocar o nível 0, vamos colocar o nível 0, vamos colocar o nível 0, fachada não tem, fachada não tem. Tá vendo? Então criou ali, né? O seu bloquinho bonitinho e tal. Cotas é a mesma coisa, né? Se você tiver feito uma cota vertical, por exemplo, indicando a altura total, aqui, e tiver feito a cota de 2,84 aqui da cobertura e a complementar dela ali para quanto falta, isso aqui tiver em cotas de distância, cotas, né? Esses elementos de cotas poderão ser copiados, porque os desenhos estão de 10 em 10. Então, eu posso copiar isso aqui 10 para a direita.
vendo? Vai dar um encaixezinho perfeito. Tá? Normalmente a gente evita ficar repetindo, né? Muita cota. Tem cota que a gente simplesmente não vai colocar. Por exemplo, essa daqui. Adianta eu saber que o telhado está cortado a 3,68? Não, não adianta nada. O telhado não vai ser executado a 3,68, né? O que acontece é que a posição que esse corte está passando vai cortar o telhado a 3,68, mas essa altura vai variar. Se o corte vem mais para a direita, ó, vai subir, 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 subir. Se ele vem para a esquerda, vai descer, 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 né? Então, quais são as alturas que eu tenho que saber? O ponto aqui de cima, o ponto aqui de cima, né? E assim por diante, tá bom? Então, para saber que cotas aí que você coloca nos seus desenhos, tá? Eu não recomendo mover esses desenhos de posição, porque depois a gente tem a etapa de plotagem, né? A gente tem, na etapa de plotagem, a gente consegue organizar isso daqui em janelas, num layout bem bonitinho, sem precisar tirar eles da posição, tá? Mas se você quiser organizar melhor uma folha com os seus desenhos, o que que dá para fazer? Copie os seus desenhos. Deixa eu garantir que todos os layers estejam ligados. Copie os seus desenhos e deixe eles todos alinhadinhos, porque se você tiver que consertar alguma coisa, eles vão continuar todos alinhadinhos aqui em cima, né? E aí você sai reposicionando, né? Ah, eu vou colocar, sei lá, 6 de altura, aqui está meu corte A, aqui está meu corte B, vou mover desse endpoint para esse endpoint. Vou puxar mais uma linha aqui de 6 metros de altura para poder mover o meu corte C para cá, né? E aí sair organizando uma folhinha, mas mantendo os seus originais ali na posição, se você ainda não aprendeu a plotagem do layout, né? Você quer fazer só uma plotagenzinha do model e tal, com os desenhos, beleza, aí tá tudo certo. Tá bom, gente? Então, é isso daí. Obrigado pela atenção. Eu sei que é uma videoaula comprida, obrigado pela paciência. Eu espero que ajude bastante aí o pessoal que tem dificuldade no desenho de cortes. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.